Luke chapter 2, I'd like for us to consider today the message of the angels to Mary as God's message to each and every one of us. Lucas capítulo 2, estamos focalizando no versículo 10 e 11, a mensagem dos anjos a Maria, que é também a mensagem de Deus para mim e para você neste Natal. In that first Christmas, the angel told Mary, "Do not be afraid, for behold, I bring you good tidings of great joy, which will be to all people. For there is born to you this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord." No primeiro Natal, os anjos disseram a Maria, capítulo 2, versículo 10 e 11 de Lucas, não tenha medo, estou aqui a fim de trazer uma boa notícia para vocês, e ela será motivo de grande alegria também para todo o povo. Hoje mesmo, na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês, o Messias, o Senhor. I am interested in the fact that the message of Christmas begins with a reassuring word. Do not be afraid. Do not be afraid. I don't know if you've thought about this, but fear is one of the most debilitating obstacles you and I face in life. Fear started in the Garden of Eden. You may recall that after Adam and Eve sinned, they hid. And when confronted by the Father, confronted by God, remember what Adam told him? "Lord, I heard you coming, and I was afraid." I was afraid. Fear is a direct consequence of sin. Sin shattered our relationship with God. It shattered our relationship with our neighbor. It shattered our relationship with the environment. And it shattered our relationship with ourselves. And now, all those four relationships are marred by fear. A primeira coisa que me chama a atenção na mensagem dos anjos é essa frase: não tenham medo. Não tenham medo. O medo é um dos maiores obstáculos para a vida do ser humano. E o medo começou no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram. Lembra que Deus veio falar com eles e eles se esconderam. E quando Deus conversou com Adão, Adão falou: "Eu ouvi a tua voz e temi. Eu ouvi a tua voz e senti medo." O medo foi uma das primeiras consequências do pecado. Por causa do pecado, o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com o próximo, o nosso relacionamento com o meio ambiente e o nosso relacionamento conosco, com nós mesmos, foi marcado, foi rachado, foi quebrado. E agora esses 4 relacionamentos são marcados pelo medo. Much of our sickness and disease today is a direct result of fear. When we fear, we feel stress, and stress breaks down our resistance to sickness and disease. Much of our psychological, much of our spiritual, much of our physical problem is a consequence of fear. We're afraid. We're afraid of all kinds of things. We're afraid of tomorrow. We're afraid of unemployment. We're afraid of getting sick. We're afraid of the weather. We're afraid of earthquakes. We're afraid of unemployment. We're afraid of old age. We're afraid of rejection. We're afraid of inflation. We're afraid of unemployment. We're afraid of drugs. We're afraid of alcohol. We're afraid of criminals. We're afraid of getting old. We're afraid of getting sick. We're afraid of getting unemployed. And the list goes on and on and on and on. And fear permeates our lives. Well, I got good news for you. God is not a God of fear. And His first message in Christmas is, because of Christ, you don't need to fear. I am told that there are 365, and I haven't counted them personally, but I have it on good word, on multiple sources that tell me that there are 365 times in the Bible where we're told not to fear.
And the wording varies. Sometimes it's do not be afraid, do not fear, do not be intimidated. But there are 365 references to not being afraid, not being anxious about the future or other things. 365. How many days are there in the year again? Coincidence? I don't think so. For each day of the year, God has a reminder for us. Do not be afraid. Do not be afraid. Satan traffics in fear. God traffics in faith. Fear is the coinage of hell. Faith is the coinage of heaven. When we walk with God, we walk in faith. When we allow the enemy into our lives, he introduces fear. So God reminds us, do not be afraid. Do not fear. Não tenham medo. Essa é a mensagem de Deus no Natal. Por causa do nascimento do Messias, eu e você não precisamos temer. O medo é a moeda do inferno. A fé é a moeda do céu. Quando caminhamos com Deus, caminhamos em fé. Quando abrimos espaço para Satanás, ele introduz na nossa vida o medo. Então o anjo começou a mensagem do Natal dizendo, não tenham medo. A segunda coisa que o anjo diz para Maria, que também é importante para nós, the second thing the angel tells Mary, which is also very important to us, he says, do not be afraid, because I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. Eis que vos trago novas de grande alegria que serão para todos os povos. Good tidings of great joy. I want to emphasize the fact that the message of Christmas is a positive message. It is a message of joy for all people. God is a joyous fellow. Satan tries to distort the image of God to, a grouchy person who's really mad and angry at everybody and everything and looking for an opportunity to vent his frustration on other people. That is the portrait of God according to hell. But the Bible tells us that God is a good God. That God is a gracious God. That God is a merciful God. That God is a fun God. That God has a sense of humor. And if you doubt God's sense of humor, just look around this morning. God has plenty of sense of humor. In bringing us together, in making us the way He made us, in creating human beings different than each other, and putting us together, and challenging us to love one another. God has a great sense of humor. And He brings a message of great joy, not just joy, but of great joy. It takes religion to turn the message of the gospel into something sad and angry. It takes tradition, it takes religious people to turn a good message into a sad message. It is a sad comment that much of what goes around for Christianity is sad and angry. It's a protest against stuff. When the message of the gospel is a positive message. I bring you good tidings. The very word gospel means good news. Notice that it's great joy to all people. It is a global, it's a universal message. For God so loved the world. So it's a message for men and women. It's a message for the young and the old. It's a message for all nationalities and all ethnic groups. Go into all the world and preach the good news. And what is the good news? The good news of great joy which shall be to all people. God has a message, and His message is a positive one. Amados, eu quero chamar a atenção para esse versículo, porque esse versículo enfatiza que a mensagem do Evangelho é uma boa mensagem de grande alegria, que é para todos os povos. Note, em primeiro lugar, que é para todos os povos, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele disse aos seus discípulos, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. A segunda coisa importante aqui é que é Evangelho. Evangelho significa boas novas. A mensagem da Bíblia, a mensagem de Deus é uma mensagem boa, é uma mensagem alegre. Boas novas de grande alegria. A imagem de um Deus amargo, com raiva, vingativo, frustrado, é uma imagem
É a imagem do inferno, é a imagem que o inferno tenta transmitir de Deus. Mas a mensagem da Bíblia é de um Deus criativo, de um Deus alegre, de um Deus bem-humorado, de um Deus amoroso, de um Deus gracioso, de um Deus misericordioso, de um Deus que tem um tremendo senso de humor. E se você duvida do senso de humor de Deus, tudo que você tem que fazer é dar uma olhada ao seu redor. Que Deus criou pessoas diferentes, de aparência diferente, de temperamento diferente, altura diferente, cor de pele diferente, impressão digital diferente. E nos pôs todos juntos e nos desafiou a amar uns aos outros. Deus tem um tremendo senso de humor. Um tremendo senso de humor. Ele é um Deus criativo, Ele é um Deus bom, Ele é um Deus de amor, porque Deus amou o mundo. A primeira coisa que a Bíblia nos diz sobre Deus é que Ele criou o mundo, e tendo criado, Ele diz que tudo que Ele fez era não só bom, mas muito bom. E a primeira palavra que os seres humanos ouviram da voz de Deus, diz a palavra de Deus, e Deus os abençoou, dizendo, Deus os abençoou. A primeira palavra da boca de Deus foi bênção, porque Deus é um Deus bom, um Deus que tem prazer em abençoar. A Bíblia nos diz no livro de Salmos que Ele tem prazer na prosperidade dos seus santos. Deus é um Deus bom, e a mensagem do Evangelho é uma mensagem de boas novas, de grande alegria. The message of the gospel, the message of the church, the message of Christianity is good news, good news of great joy to all people. The message of the gospel is that God loves the world, that God loves you and I, and He has made a way that we may enjoy His happiness. A mensagem do Evangelho, queridos, é que Deus ama ao mundo, que Deus ama você, que Deus ama a mim, e por causa desse amor, Ele Ele nos dá uma oportunidade através de Jesus a experimentarmos a felicidade que Ele proporciona. E é interessante, queridos, que é a religiosidade e a tradição que pegam uma mensagem boa e de alegria e transformam ela numa mensagem de protesto, de tristeza, de ódio, de separação, de divisão, de raiva, de julgamento, de condenação. A mensagem do Evangelho são boas novas de grande alegria. Good news of great joy to all people. A terceira coisa sobre a mensagem do Natal, the third feature of the gospel, the third feature of the message of Christmas is this. For unto you is born this day in the city of David a Savior who is Christ the Lord. A terceira característica da mensagem do Natal é que o anjo também disse, na cidade de Davi nasceu um Salvador que é Cristo o Senhor. E aqui eu quero chamar a atenção para duas coisas, Salvador e Senhor, pois essa é a necessidade básica de todo ser humano. I want to highlight two words in this passage right here, in this portion of the passage. I want to talk to you briefly about the Savior and the Lord. Jesus Christ is referred here as Savior and Lord because these are the two greatest needs of the human race. We need a Savior and we need a Lord. As a Savior, Jesus forgives our sins, dealing with our past and present. As a Lord, He comes to lead our lives, dealing with our future. Como Salvador, Jesus nos livra do pecado e cura o nosso passado e o nosso presente. E como Senhor, Ele dirige a nossa vida no futuro. The message of the gospel is good news because it touches our past, present, and future. You and I must deal daily with the consequences of our failures. For all have sinned and come short of the glory of God. And that sin brings fear and guilt. So we need a Savior. We need a Savior. Eu e você temos que conviver com as consequências dos nossos erros, das nossas falhas, dos nossos pecados. E por causa disso, nós convivemos com medo e com a culpa. E por isso precisamos de um Salvador. Jesus é o Salvador que cuida desse problema, que resolve esse problema. Ele é a cura dessa doença, doença do pecado. Jesus is the Savior, and as a Savior, He is the healing. He is the antidote for sin. He heals us from guilt and fear. Mas a bênção da salvação não para aí, porque não só Ele lidar com o passado e o presente, mas Ele lidera a nossa vida de agora em diante para que tenhamos um melhor futuro. Quando entregamos a nossa vida a Jesus, Ele se torna o nosso Senhor, mas também o nosso Salvador, mas também o nosso Senhor. E diga-se de passagem, queridos, algumas das nossas grandes dificuldades na vida
é porque a gente deixa Jesus ser o nosso Salvador, mas não deixa Ele ser o nosso Senhor. Se permitirmos que Ele seja não só o nosso Salvador, mas também o nosso Senhor, ou seja, não só que Ele cuide do nosso passado e presente, mas que Ele agora passe a liderar o nosso futuro, a nossa vida vai ser muito mais saudável. Se antes de fazer qualquer decisão, nós consultarmos ao Senhor primeiro e perguntarmos: Senhor, é isso que Tu queres para mim? É isso que Tu tens para mim? É esse o caminho que eu devo seguir? É essa decisão que eu devo fazer? Se permitirmos que Jesus seja o nosso Senhor, teremos uma vida muito mais feliz e mais próspera. If we allow Jesus to be not only our Savior, but also our Lord, we will have a much better future. I believe this is one of the greatest problems Christians face on a daily basis. We receive Jesus as our Savior and allow Him to deal with our past and present, take away the guilt from sin, wash away our sin. But then we fail to recognize Him as our Lord, as the guide of our lives. If we allow if we allow Jesus Christ to be our Lord, that means we turn the reins of our lives to Him. That means before we make any decision, we consult Him first. Jesus, is this what You would have me do? Jesus, is this the way I should go? Jesus, is this the decision I should make? Jesus, is this the route my life should take? And if we will do that and allow Him to be our guide, we will have a much more secure and a much more blessed and prosperous future. The message of the gospel is that through the miracle of the birth of Christ, we receive not only a Savior, but also a Lord. As a Savior, Jesus forgives us of our sins. But as a Lord, He is our daily guide. Queridos, a bênção do Natal é que através do nascimento de Jesus, recebemos um Salvador, mas também um Senhor. E como Salvador, Jesus perdoa os nossos pecados. Mas como Senhor, Ele guia a nossa vida. Ponha-se de pé comigo. Would you stand with me now? I wonder if you have made Him your Lord and Savior. If not, I would like to give you an opportunity to do just that. I want to invite you right there where you are to take a few moments and to talk to Jesus and to open wide your heart for His birth today. Would you allow Him to be born in your heart today, not only as a Savior, but also as your Lord? Would you tell Him today, Jesus, I receive You as my Savior and as my Lord on this Christmas service. Eu quero te dar uma oportunidade, se você não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, de fazê-lo hoje, aqui e agora. Eu quero te convidar aí onde você está, a dizer para Jesus: Jesus, eu hoje te recebo como meu Salvador e como meu Senhor. Eu te entrego a minha vida por completo, o meu passado, o meu presente e o meu futuro. Would you tell Jesus today, Jesus, I surrender my life to You completely. My past, my present, and my future. Remove fear and guilt from my life. And fill me with joy unspeakable and full of glory, as Your word says. Guide my every step, my every thought, my every emotion, my every decision. May You be the greatest influence in my life, a very present help in time of need, my constant guide, the friend that sticks closer than a brother. Father, we surrender our lives to You. As we get ready to embark in a new year, we commit 2016 to You. And we declare Jesus the Lord of 2016. We declare Jesus the Lord of our lives in the end of 2015 and into 2016 and beyond. Jesus, we commit our lives to You on this Christmas service. We surrender all to You. And as a sign of Your guidance and of Your presence in our lives, we pray, fill our hearts once again with joy. The message of the gospel is one of joy. So may our lives be signaled by joy.
May it be the constant characteristic of our lives that we are full of joy and that we spread the joy of the gospel everywhere we go. Querido Deus, entregamos a nossa vida a Ti e declaramos que Jesus Cristo é Senhor em 2015 e no ano que entra, em 2016. Jesus é Senhor. Jesus é Senhor sobre 2016. Por isso não temos medo, por isso não estamos intimidados por nada nem por ninguém. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Em todas as coisas somos mais que vencedores por Cristo Jesus, nosso Senhor. Dedicamos assim as nossas vidas a Ti, Jesus, como nosso Senhor e o nosso Salvador. Em nome de Jesus oramos. E que todo o povo de Deus diga, may all God's people shout, amen and amen. Well, my wife and I want to wish each and every one of you a Merry Christmas. And we pray that 2016 will be the grandest year of your life. We're going to close this service singing one final Christmas carol. And it's one that celebrates the joy of Christmas. Joy to the world, the Lord has come. As this song is played, the words are going to be on the screen, so you're welcome to sing. But most importantly, would you take a moment to greet people around you, give them hugs, and wish them a Merry Christmas. Be sure to congratulate our kids. Be sure to thank those who set up the banquet on Friday. Thank Pastor Valeria for spearheading the banquet. It was a blessing. And again, we wish all of you a Merry Christmas. Enquanto esse sino é tocado, você pode cantar, a letra vai estar no telão. Mas mais importante até do que isso, saude uns aos outros, desejando ao seu próximo um Feliz Natal. Vamos saudar os nossos visitantes, saudar as crianças que fizeram a apresentação, agradecer aqueles que nos abençoaram na sexta-feira com o banquete, agradecer a pastora Valéria pela liderança que ela nos deu no banquete e a todos um Feliz Natal. Jesus te ama e nós também. Feliz Natal.